Olá, meus queridos profissionais, dando a bem-vinda aqui a vocês para falar do Mais Médico para o Brasil, né? Eu sou a doutora Limay Lozada Garcia, mentora do curso de Revalida Face, e hoje iniciaremos a revisão de alguns assuntos do curso de acolhimento do Ministério da Saúde aos médicos formados no exterior que foram aderidos ao programa. Para você que pretende aderir ao programa, não perca a oportunidade de conhecer como é a dinâmica do acolhimento. O autor dessa aula é o professor Adriano Pedrosa. Então, o curso de acolhimento, vamos começar com a aula número 1, a fim de facilitar a compreensão de todos que não ficar cansativo, né? Vamos dividir a aula do professor Adriano Pedrosa em 4 encontros. Então, bora lá para a primeira parte. Então, falando aqui a estratégia de saúde da família, são conformadas por equipe de saúde da família, que deve ter uma composição mínima de um médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, mínimo 6, né? Podendo ter equipe de saúde bucal também, tá? Então, quais são as principais características? As unidades básicas de saúde são a porta de entrada ao Sistema Único de Saúde, trabalha com territórios adscritos de 2.000 a 4.000 pessoas, uma média aí de 3.000 pessoas, falando da equidade, né? E as populações mais carentes, intervém sobre os fatores de riscos específicos da comunidade, tá? Da assistência integral e realizam atividades de educação e promoção de saúde. Então, os agentes comunitários de saúde são um elo entre essa equipe de saúde e a comunidade. Trazem informações entre a unidade de saúde e a população, né? São os braços da unidade básica de saúde. Acompanha mensalmente todas as famílias, mediante as visitas domiciliares. Faz ações de promoção da saúde, como educação na escola, caminhadas, palestra, acompanhamento de criança, busca ativa e cuidado ambiental. Faz o cadastramento da população e também fazem funções administrativas. Então, as unidades ou equipe de saúde da família estão baseadas em princípio do SUS. Tem uma agenda feita em conjunto com a equipe, de forma compartilhada. Então, esses princípios de SUS são a universalidade, coordenação do cuidado, equidade, integralidade, acolhimento. Então, a igualdade, tratar a todos iguais, e a equidade, tratar diferente os diferentes. Então, o acolhimento tem como objetivo a inclusão sob a ótica do vínculo e da vulnerabilidade. Está a programação por imprevisto de quem precisa ser atendido. Então, a triagem, seu objetivo é a exclusão. Quem não vou atender ou quem não deveria estar aqui, tá? Então, vamos aqui ver alguns casos clínicos que vão ajudar a vocês a entenderem um pouco melhor essa situação, tá bom? E o segmento em uma equipe de saúde da família. Então, a Ana, 10 anos, foi levada ao UFSF por sua tia Glória. Glória diz que a menina não está bem e que deve ser alguma coisa grave. Doutor, estou muito preocupada. A Ninha não quer comer nada, está fraca há 7 dias e tem diarreia. Hoje disse que também tem dor na barriga. Não se anima nem ir a nadar no lago que ela gosta tanto. Ao exame físico, a paciente em bom estado geral, a febril no momento e anitérica. Abdômen distendido e doloroso, fígado palpável. Sem sinais de alarma, prova do laço negativa e sinais vitais sem alterações. Então,
Nesse caso clínico, qual é a sua principal hipótese diagnóstica? Como confirmar sua hipótese? Quais são os hospedeiros? Qual é a conduta em caso de confirmação do diagnóstico? E quais serão as suas orientações a essa paciente? Então, a resposta da pergunta número 1, estamos pensando com esse quadro clínico em uma esquistossomose, né? E como vamos diagnosticar? Pesquisa de ovo, esquistosoma nas fezes catucatas. Quem é hospedeiro é o homem e o caramujo, né? E como se trata a doença? Com praziquantel, e é uma doença de notificação compulsória. Então, também outro que temos que fazer é dar as orientações à família e à comunidade. Então, orientar a população da área endêmica sobre sinais e sintomas da doença, cuidados individuais e coletivos, atividades de promoção à saúde, saneamento domiciliar e ambiental, e evitar banhos em lago com caramujo. Lembre que é de notificação compulsória. Então, aqui está o ciclo de vida da esquistossomose, né? Somose, né? O homem doente vai depositar as fezes, os ovos de esquistossoma vão na fezes do homem que vão para a água, né? Então, se forma a larva ciliada meracídio, tá? Que vai, então, ao hospedeiro intermediário, que é o caramujo, planorvídeo, se formam as larvas terciárias, e aí elas vão entrar por a pele do paciente, né? Penetração ativa na pele do homem, provocando coceira, tá? No caso, elas vão para as veias do mesentério, essas larvas, e vão de novo para o intestino. Esse é o ciclo de vida de xistosomiose, tá? Então, vamos ver agora o caso clínico 2. João Pedro, 21 anos, vem à consulta com queixa de dor por urinar há 4 dias e notou hoje a saída de secreção do pênis. Conta que tem uma namorada, Larissa, que tem 14 anos e está muito preocupado, pois a menstruação dela está com atraso de 2 meses. Refere que teve relações sexuais com outras pessoas e algumas vezes não usou camisinha, pois estava muito embriagado. Além do consumo de álcool, conta que gosta de fumar maconha e experimentou crack há 3 semanas e desde então usou quase todos os dias. Ao exame, tinha saída de secreção amarela, a ordenha da uretra, né? Sem outras alterações. Aí, qual é a principal hipótese diagnóstica? Qual é o tratamento? Quais são as orientações de prevenção e com relação às parceiras? Quais exames você solicitaria? Então, bora lá. Hipótese diagnóstica, corrimento ureteral ou uretrite, uso de substância psicoativa, não é? E qual é o tratamento? Abordagem sindrômica para gonorreia e clamídia, com ciprofloxacina mais azitromicina ou ceftriaxone mais azitromicina. As principais orientações de prevenção é com relação às parceiras, né? Orientar comunicação e tratar parceira nos últimos 2 meses, orientar o uso de preservativo, convidar a namorada para a consulta médica, gravidez, iniciar vacina de hepatite, abordagem na anamnese sobre o abuso de drogas psicoativas, falar sobre redução de danos, né? Quais exames você solicitaria? Rastreamento para ISTs, né? HIV, sífilis, hepatite B e C. E aconselhamento pré-teste e pós-teste, tá bom? Então, aqui vemos o fluxograma de paciente com queixa de corrimento uretral que foram contatadas nesse exame físico. Se tiver baciloscopia disponível no momento da consulta, então, vai achar diplococco gram-negativo intracelulares presente nessa bacterioscopia? Sim, tratar clamídia e gonorreia. Se não tem diplococo gram-negativo intracelular, então tratar apenas a clamídia. Se não tiver bacterioscopia disponível no momento da consulta, então tratar as duas, tá? A clamídia e a gonorreia, tá bom? Então, bora lá para o caso clínico número 3, que tem a ver com o caso clínico 2.
Larissa, namorada de João Pedro, vem à consulta para avaliação e tratamento para clamídia e gonorreia. Você receitou ceftriaxone e acitromicina. Então, fez o teste de urina para a gravidez e ele foi positivo. Avaliação da idade gestacional de 9 semanas pela DUM, tá? Data de última menstruação. Teste rápido de sífilis de Larissa e de João positivos. E teste de HIV e hepatite negativo. Então, qual a hipótese diagnóstica? Qual o tratamento e conduta em relação ao teste rápido positivo? Qual é a conduta em relação ao parceiro? Como é feito o segmento com exames? E qual a conduta em relação à gravidez? Tá, então, vamos lá a contestar essas perguntas. Então, a hipótese diagnóstica, gravidez na adolescência e sífilis na gestação. E o tratamento é de intervenção imediata, notificação compulsória, tem que colocar penicilina benzetínica 2,4 milhões de unidades semanal intramuscular por 3 semanas e, se alergia à penicilina, encaminhar para o centro especializado para dessensibilização. E qual a conduta em relação ao parceiro? Teste positivo, tratamento igual da gestante, penicilina benzatina, 2,4 milhões de unidades internacionais semanais, intramuscular por 3 semanas. E como é feito o segmento com exames? Bom, solicitar exame do primeiro trimestre, BDRL mensal até o término da gestação, BDRL de 3 em 3 meses por 1 ano após o parto, depois de 6 em 6 meses até estabilização. Os títulos devem cair progressivamente, permanecendo negativo ou inferiores a 1:8. Se os títulos se mantivessem baixos e estáveis em 2 oportunidades após 1 ano, pode dar a alta, tá? E qual a conduta em relação à gravidez? Bom, confirmação do diagnóstico de gravidez, temos que fazer o cadastramento no CES pré-natal, né? Registro do dado no prontuário e no cartão da gestante. Classificação do risco gestacional, encaminhamento quando necessário ao pré-natal de alto risco ou urgência e emergência obstétrica. Vinculação da gestante com a maternidade de referência, tá? E o pré-natal, que fazemos, quais são os exames que indicamos no primeiro trimestre? Hemograma, tipagem sanguínea e fator RH, com indiretos, se RH negativo, glicemia de jejum, teste rápido para sífilis e HIV, BDL ou anti-HIV, toxoplasmose IgM e IgG, sorologia para hepatite B, urinocultura e urina tipo 1 e ultrassonografia obstétrica. Também está indicado já atualmente a serologia para hepatite C, também na gravidez, tá bom, galera? Então, bora lá. O pré-natal, quais são as condutas gerais? Prescrição de profilaxia de ácido fólico, 5 miligramas dia, via oral, nos primeiros 3 meses de gestação, e sulfato ferroso, 40 miligramas de sulfato de ferro elementar por dia, que são 200 miligramas de sulfato ferroso, iniciar na conceição e manter no pós-parto e no pós-aborto por 3 meses, tá? Caso que abortar. Então, encaminhar também a gestante para a consulta de odontologia. Enquanto às imunizações, a recomendação de rotina no pré-natal está a hepatite B, a influenza, tá? Então, atualmente as vacinas da COVID, tá bom? E também a DT ou DTPA. Então, a hepatite B, temos situações, dose, esquema indicado e algumas observações da hepatite B e da influenza. Esquema vacinal desconhecido, não vacinada, ou HSV negativo e anti-HBC menos do que 10, temos que fazer as 3 doses. Como se faz? A primeira dose após a 14 semanas de gestação, a segunda dose 30 dias após a primeira e a terceira dose após 6 meses da primeira. O esquema está incompleto, temos que completar o esquema conforme o número de doses faltantes. Em caso de influenza, em qualquer período gestacional, é uma única dose, tá? Caso não tenha tomado a vacina no período gestacional, recomenda-se tomar no puerpério. Então, temos aqui a DTPA, que podemos ter várias situações.
Esquema vacinal desconhecido, não vacinada, temos que fazer as 3 doses. A primeira dose, qualquer idade gestacional, a segunda dose da DT, após 60, mínimo 30 dias, a terceira dose, após 60, mínimo 30 dias da segunda, preferencialmente entre 26 e 36 semanas de gestação, tá? Então, esquema incompleto, completar esquema, conforme o número de doses faltante, sendo uma de TPA, preferencialmente na 20 semanas de gestação. Antigamente era entre as 27 e 36 semanas, mas agora após as 20 semanas de gestação, tá? Esquema de DT com 3 doses, então tem que tomar uma única dose de TPA, administrar essa dose preferencialmente após as 20 semanas de gestação. E se a vacinação está incompleta, completa, fazer uma dose de TPA também às 20 semanas de gestação. Então, observação aqui, caso iniciado o esquema tardiamente para a prevenção do tétano neonatal, a segunda ou terceira dose deve ser realizada pelo menos 20 dias antes do parto, respeitando o intervalo mínimo de 30 dias da primeira dose, garantindo uma dose de TPA, que estávamos falando que após as 20 semanas. A dose de TPA deve ser administrada em todas as gestantes, tá? Independentemente se já ter sido realizada em gestações anteriores. A cada gestação, uma dose nova de DTPA, tá bom? Para gestante em área de difícil acesso, administrar DTPA a partir das 20 semanas de gestação, adequando as doses conforme informações nesse quadro, visando não perder oportunidade. E eu estou fazendo um adendo que é para toda semana acima das 20 semanas. Para todas as gestantes, perdão. Então, também está o caso, certo, de o coronavírus, a vacina contra o coronavírus, que é segundo a campanha, tá bom? Então, temos aqui a sífilis, continuando com o caso, que é uma doença de notificação compulsória, tem que tratar o parceiro, se a parceira com testes negativos, fazer dose profilática, penicilina benzatínica, 2,4 mil unidades internacionais, como dose única intramuscular. Se o teste é positivo, tratar como sífilis latente, penicilina benzatina, 2,4 milhões de unidades internacionais, intramuscular uma vez por semana, por 3 semanas. Daria um total de 7,2 milhões de unidades internacionais, o tratamento completo, tá? Então, vamos ver o caso clínico número 4. Carl Mendes das Chagas, 1 ano e 6 meses. É trazido por sua avó à unidade de saúde com uma história de coriza, febre numa ferida e tosse há 5 dias. A avó conta que desde ontem está com mais tosse e com a respiração mais cansada. Foi levado à UPA antes de ir à unidade de saúde de família, onde fez o broncodilatador apresentado melhora parcial do quadro. Antecedentes pessoais, parto normal, H9 e 99, sem intercorrência, vacinação em dias, antecedente familiar, pai portador de asma e mãe tabagista. Exame físico, frequência cardíaca 110 batimentos por minuto, respiratória 44 respirações por minuto, saturação de oxigênio 99% e temperatura axilar 38 graus Celsius. Aparelho respiratório, memória vesicular diminuído em base esquerda, com discreto restrictor crepitante sem sibilo, sem estridor, sem tiragem subcostal. Qual é a hipótese diagnóstica? Quais são os exames a serem solicitados? E qual a conduta? Então, hipótese diagnóstica é uma pneumonia, não é? Exame solicitado nenhum. O diagnóstico de pneumonia é clínico, tá? Não solicitar raio-x de tora. A maioria dos casos não terá alteração sensível para confirmar o diagnóstico. Não precisa de hemograma no primeiro momento, tá? E a conduta é amoxicilina, 50 miligramas quilo dia, de 8 em 8 horas por 7 a 10 dias. Tratamento domiciliar, orientar sinais de alarme. Retorno em 48 horas ou antes em caso de sinais de alarme ou piora clínica, tá?
vimos que nosso paciente não tem sinais de gravidade, tá? Como tiragem subcostal, como queda da saturação do oxigênio, entre outras. Então, o tratamento é ambulatorial. A realização de radiografia de tórax para confirmação do diagnóstico não é rotineiramente necessária em criança com quadro leve de pneumonia sem complicações e que serão tratadas ambulatoriamente. Então, a escolha de antibiótico-terapia empírica, a amoxicilina é a droga de primeira escolha. Se usa recente da amoxicilina, se usou recentemente a amoxicilina nos últimos 3 meses, tem que associar com o clavulanato, né? Macrolídeos como a citromicina podem ser utilizados nas crianças maiores de 5 anos, tá? Segundo etiologia ou suspeita de germes atípicos, tá? Gravidade, hospitalização, tiragem, sonolência excessiva, desnutrição, comorbidade crônica e baixa idade, menos do que 2 meses, falha terapêutica ambulatorial, internação por incapacidade da família e a cuidar, né? E reavaliação à criança em 48 horas após o início da terapia. Fim por hoje, revenham os assuntos estudados e nos encontramos amanhã na segunda parte da aula de acolhimento aos profissionais alocados no programa Mais Médicos. Até lá.